Boa noite a todos, bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradeço a presença, faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube, que já está quase com 100 inscritos, está com 99. E antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Ande acima. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda a ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio, à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua passagem. A face do trabalho árduo, não tema o suor, que correrá copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. Não se fixe no calor da forja. Espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. Não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfadejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao Sagrado Espírito da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Acho que é você, né, Rosinha, ou eu? Não lembro agora. Você, Zaninha. Então vamos lá. Livro dos Espíritas, pergunta 76.
Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções dessa, por isso denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obras de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, nós somos distintos da divindade, né? Somos criações da divindade. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí está o mistério. Ou seja, né, nós não temos condições de entender, né, por que fomos criados, né, como fomos criados. Né? 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, o espírito, né, a nossa essência, ela não tem forma. Ela é um princípio inteligente. O corpo que nos reveste é matéria, né? E mesmo quando nós estamos sem um corpo material, ou seja, estamos desencarnados, né, no plano espiritual, ou seja, mortos aqui segundo os conceitos da Terra, nós temos um corpo espiritual que chama perispírito, né? E a nossa essência está dentro desse corpo espiritual. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar, né? Há cientistas que dizem que o universo está se expandindo, né? Ou seja, Deus não cessa de criar. E nós temos 200 bilhões de galáxias só na Via Láctea, se não me falha a memória. Então, ou seja, né, o universo é algo espantoso de imenso, né? A gente não consegue nem ter uma ideia. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como todas as outras criaturas pela sua vontade, mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério.
Então, por exemplo, quando nós temos um filho, uma filha, nós não criamos esse espírito. Nós apenas lhe damos um corpo material, né? A vestimenta de carne, né? Esse espírito procede de algum lugar. Geralmente, ele vem até reencarnar na nossa família por laços de afinidade, ou então para que possamos, né, reatar, né, os laços que nós violamos, né, em outras vidas. 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deveis compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria que é essenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea, né, tão vaporosa, que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Nota de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres humanos, dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir, senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Ou seja, por que nós conseguimos, né, ter na nossa imaginação mundos inferiores, primitivos, os umbrais, que são como se fossem infernos da Igreja Católica, mas sempre com uma conotação temporária, nunca definitiva, porque são coisas que nós já tivemos contato. Agora, como vamos definir algo que nós não temos como saber, né? Teve uma propaganda uma vez que me chamou a atenção de um notebook, quando surgiram aqueles notebooks ultra finos. E daí, né, aparecia uma pessoa da época de 1800 e alguma coisa, né? Assim, toda suja de carvão, e pergunta para a moça: isso aí que está segurando é movido a carvão, né? Porque carvão na época era a única fonte de energia que ele conhecia. Então, não nos é possível definir algo que não temos termos para comparações. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo, um final, e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Ele está perguntando, né? O espírito acaba depois que ele foi criado? Aí respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo a que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. Ou seja, nós somos criados, né? E um dia seremos espíritos crísticos, daqui a, sei lá, bilhões de anos. Então, acredito que mesmo Cristo esteja evoluindo para ser um ser ainda com maior potencial ainda daqui, sei lá, qual medida de tempo. Então, estamos evoluindo sempre. É quem já jogou algum videogame, né?
às vezes a gente pensa que a vida é como um videogame, chega uma hora que você chega ao fim, né? Mas, na verdade, para nós que somos espíritos imortais, quando chegamos ao fim dessa jornada, outra, outra se nos apresenta, né? E vamos ter, assim, a nossa destinação é sermos seres perfeitos. Para sermos espíritos perfeitos, nós vamos ter que aprender de tudo, de todas as áreas da ciência. Então, imagina quanto tempo isso vai levar. E quando chegarmos à perfeição, aí vão se descortinar, vão se abrir para nós ainda outras possibilidades. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fred, os mistérios da criação são insondáveis, né? E intangíveis também para a nossa limitada compreensão. Ainda bem que nós somos limitados, porque né, realmente não estamos preparados aí para abstrairmos sobre, né, as questões da criação, os mistérios, que é tão sobrenatural, né? É somente os espíritos crísticos mesmo que têm acesso, né, a todos os mistérios da criação de Deus. E ela está espalhada aí por esse universo infinito, né? E o que nos resta, né? É termos essa compreensão que nos fornece aí o livro dos Espíritos, né, o Evangelho, né? Que é a única vertente religiosa que nos dá uma explicação de onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? Quais são as nossas expectativas, como reagiremos diante de revelações aí no futuro, né? Que a caminhada do ser humano, a marcha da evolução, ela é incessante, né? Um dia nós vamos chegar a alguma compreensão aí de algum desses fenômenos, né? Que tanto trazem à baila aí discussões, né, infindáveis e não se chega a compreensão nenhuma, né, a um entendimento específico, né, meus irmãos? Ah, mas essa é a vida que nós temos, essa é a esfera que nós habitamos, né? Há muitos mundos, mas é nesse que nós habitamos, não, Fred? Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, fazer uma pergunta? O Fred, eu tô parada aqui nesse. Quando fala aqui que o espírito é uma matéria quintessenciada, né? E que ela é tão etérea que ela não pode ser percebida pelos sentidos. Mas os nossos cinco sentidos, né? Porque quando a gente vê um médium que já tem um desenvolvimento, assim, uma mediunidade bem. Como que chama o termo? Esqueci aqui. Ostensivo. Ostensiva, isso, obrigada. Que ele tem uma mediunidade ostensiva, ele sente, né? Não a matéria do espírito, mas ele sente as vibrações, né, desse espírito. E pode também vê-lo, né, quando ele tem desenvolvido essa visão, né, através da mediunidade, né. Então, eu fiquei pensando aqui, assim, nós não somos totalmente, assim, sem condições, né, de perceber. É claro que a gente não tem como tocar nesse espírito, né, sentir, assim, vamos dizer, a matéria sutil deles, né? Mas para perceber, dá para perceber um pouco, né?
Na verdade, Roseli, o que nós percebemos, né, os médiuns percebem dos espíritos desencarnados, é o perispírito deles. Agora, o espírito, a essência, eu acho que nós não conseguimos perceber, porque, né, a essência é o que está dentro do corpo espiritual do espírito, né? Então é algo ainda, acho que mais sublime, né? Naquela obra, acho que foi Obreiros da Vida Eterna, né? Nós temos um mentor, né? Um espírito muito puro que veio das regiões sublimadas, né? Asclépios. Então, para ele se fazer visível, né? Havia como se fosse um esforço de vibrações e ele meio que se materializava no plano espiritual, né? Porque era um espírito tão leve, né? Tão diáfano, né? Eu gosto de pensar na ideia de vapor, né? Então, é, ele precisava, né, quer dizer, aqueles que estavam lá para assisti-lo necessitavam, né, que ele se materializasse para enxergá-lo, de tão puro que que ele era, né? Então, eu acredito que o espírito mesmo, a essência, acho que nós não conseguimos ver. Nós vemos o corpo espiritual dos desencarnados. Mas, seja como for, né? A gente não tem condição de entender o que é realmente o espírito, como ele foi criado. Nós sabemos que é a nossa essência, né? E o livro dos espíritos é claro. Quando a gente não tem condição de entender, eles falam, repetem, ó, isso aqui é só mais para frente, daqui uns 2.000 anos você vai entender, né? Mais alguma colocação? Não, não, obrigada. Nós tínhamos no passado, não, Fred, os médiums, que emitiam o ectoplasma e materializavam os espíritos que se manifestavam. As sessões de materialização. Eu acho que isso não se vê mais, né, nos centros espíritas, porque a própria mediunidade ela evoluiu para o sentido de ser mais inspirada do que de efeitos físicos, né? Não sei se você que tem mais contato aí nos centros, se ainda existe esses médiums de materialização. Obrigado. Isso é muito mais raro agora, porque os tempos não exigem mais essas demonstrações do plano espiritual, né? Tanto que, na época de Kardec, reencarnaram muitos médiuns de efeitos físicos, porque para ter aquelas batidas nas mesas, né, nas mesas girantes lá de Paris e de outros locais, é necessário que tenha esse tipo de médium, né, que tenha uma mediunidade muito específica para isso. Então, agora, como a questão do espiritismo é mais moral, né, de passar os ensinamentos para que as criaturas se moralizem e se tornem melhores, né? Não é mais ver para crer, né? Agora é crer para ver. Nós temos que sentir as verdades do Espiritismo no coração e aceitá-las ou não, né? E sempre assim, né? Aquele que fala que se converteria ou se convenceria diante de um fenômeno físico nunca vai achar o fenômeno suficiente, vai querer sempre mais, sempre mais. Então, é aquela curiosidade mórbida, né? Então, os que tiverem que vir, virão pela questão moral, porque sentem nos seus corações a verdade desses ensinamentos, né? A primeira vez que eu ouvi falar do Espiritismo, acho que eu tinha uns 15 anos, me falaram de reencarnação, que voltava, que vivia de novo. E assim, aquilo não me pareceu estranho, fez sentido para mim,
imediatamente. Aí eu falei, faz sentido. Aí me levaram a um centro espírita, mas naquela época as sessões mediúnicas era meio junto, né? E daí tinha aquelas pessoas gritando, falando alto. Aí eu falei, não gostei. Aí só depois, 20 anos depois, que eu fui voltei no Centro Espíritas e vi que o negócio tinha mudado, né? A sessão mediúnica era separado, eram mais as palestras, as vibrações. E daí eu me senti bem, eu fui sendo convencido a ficar, né? Nunca pelos fenômenos físicos, porque não tinha, mas pelo conforto moral. Mais alguém? Rubem, quer terminar fazer o fechamento? Inclu... Certo, Fred. Inclusive, os médiuns antigos, alguns tinham poder de levitação. Eu não cheguei a presenciar isso aí, mas o meu tio era um dirigente de centro espírita aqui na Vila Formosa. Eles presenciaram esses fenômenos. Havia fenômenos assim inexplicáveis à época dos fatos, né? Essas épocas mais pretéritas aí. O que nós vemos é que hoje a mediunidade ela está diferente, né? Inclusive o médium de transporte, né? Também não se vê mais nos centros, né? Sei lá, houve uma evolução, né, nesses parâmetros aí da mediunidade que uma hora ou outra nós vamos ter que fazer essa abordagem, não, meu irmão? Obrigado. Sem dúvida. Se não houver mais nenhum comentários, vamos passar então para as nossas vibrações. Vamos nos ligar a Jesus, pedir as suas bênçãos para todos nós, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos em nome dele, e aqui ele está, na casa de cada um de nós, representado pelos bons amigos espirituais que chegaram em nossas casas já há algum tempo, fizeram a asepsia, a limpeza do ambiente, trouxeram outros irmãos que, como nós, necessitam dessas palavras. E vamos pedir a Jesus que abençoe todos aqueles que estão em sofrimento. Inicialmente, os nossos irmãos desencarnados, aqueles que estão em sofrimento pelo suicídio, como a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Bruno, o Alain e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados, resgatados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos que os espíritos nos disseram pelas obras da doutrina espírita que o sinal que haveria de chegar os tempos seria por muitos suicídios, devido a esses irmãos que não mais conseguem tolerar o vazio existencial sem uma doutrina consoladora ou sem uma outra fé que os console. Então, peçamos por esses irmãos que estão com as ideias suicidas, que nós sabemos se instalam pela porta de trás da mente, vão sendo sopradas pelos seus inimigos espirituais, que denominamos obsessores, que nada mais são do que aqueles irmãos que foram prejudicados nos seus interesses pelos encarnados e que não os conseguiram perdoar. Então, para a solução desses problemas tão complexos, é necessário pedir o amparo, não só para o encarnado obsidiado, como também para o irmão obsessor, que merece tanto quanto ele a nossa consideração e carinho. E que esses irmãos que nos escutam neste momento possam receber essas nossas vibrações, pois nós sabemos
que os espíritos, que nós não conseguimos esconder os nossos sentimentos dos espíritos. Eles enxergam através de nós. Então, que eles recebam neste momento o nosso carinho, a nossa vibração de amor. E que agora possamos vibrar por todos aqueles que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliados. E que possamos, neste momento, pedir o auxílio material, espiritual e moral que necessitamos, sabendo que devemos pedir com sabedoria, pois nem tudo que desejamos, nem mesmo aquilo que nos pareça ser justo ou apropriado, muitas vezes pode ser para o nosso prejuízo. Até uma parte do Evangelho que diz do mal aparente, que nós poderíamos também incluir neste mal aparente os nossos desejos e aspirações que não são atendidos. Porque, vejam, todos nós temos, na nossa encarnação, objetivos a cumprir. Então, alguém que não pode ser rico, com muito dinheiro, poderia sofrer uma nova queda, pois nós sabemos que as provas mais difíceis de se vencer são aquelas do dinheiro, da fama, do poder, pois são muitas tentações que temos que resistir. E muitas vezes nós já caímos nessas armadilhas. Então, os irmãos espirituais, segundo a nossa programação reencarnatória, eles nos impedem de ter acesso a certas situações. Então, agradeçamos por tudo aquilo que não nos é concedido, pois isto é um ato de um Pai amoroso que quer o nosso bem. Pensemos agora nos nossos governantes. Vibremos por todos eles, que esses homens e mulheres que detêm o poder na terra sejam amparados pelo alto, tocados na fibra dos seus corações, para que restabeleçam e mantenham a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais necessitam. Vibremos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade, e pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Pois todos somos filhos do mesmo Pai, e a religião que professamos é apenas um rótulo, uma maneira de se conectar a Ele. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, ainda que essa coragem nos falte, que mesmo que tenhamos apenas 1% dessa coragem, que Jesus possa entrar com os 99% que faltam. E assim, possamos fazer as nossas tarefas, cumprir com o objetivo da nossa reencarnação, que é sair um pouco melhor dessa vida do que entramos. Peço ao meu querido amigo Rubem que faça a prece final. Obrigado. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós
ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Boa a noite. todos. A todos. Fiquem com Deus. Boa noite.